Olá, muito boa noite para você que acompanha o programa Ação Nacional desta quinta-feira, hoje fazendo uma lembrança ao Dia das Mães, dedicado totalmente aí às mães que estão no mercado de trabalho. Por isso que o nosso time hoje está completíssimo aqui no Ação Nacional. Eu recebo a doutora Maria Lúcia Orsi. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Obrigada, doutora. Karina. Doutora Maria Lúcia, que é pediatra. E também a Bárbara Palmeiro, que é consultora de carreiras. Seja muito bem-vinda ao Ação Nacional mais uma vez, Bárbara. Obrigada. E você que está em casa, aproveite, participe com a gente. Você que é mãe, você que é pai também, porque nós estamos em maioria absoluta feminina aqui hoje. Então a gente precisa da opinião de você, pai também, de você, filho, de repente, né? Porque é muito importante que todos mandem suas opiniões e também suas dúvidas. Não é fácil ser mãe e trabalhar, não é fácil estar grávida, ter filho e voltar ao mercado de trabalho. Então a gente quer ajudar você de casa hoje a resolver todas essas questões, não só do lado do trabalho também, mas também do lado da saúde da mãe, da saúde do filho, as melhores atitudes para a gente tomar. Então, aproveita e participa que tem prêmio no final do programa. Hoje, especialmente Dia das Mães, a gente tem 2 presentes para os filhos, tá? São 2 CDs, volume 1 e volume 2, especialmente para os filhos, tá? Todo mundo pode participar. 1938719620 ou açãonacional@rs21.com.br. Se você preferir deixar um recado na rede social da Ação Nacional, pode deixar também. Entra no facebook.com/Ação Nacional e a gente lê o seu recado com todo carinho. Bárbara, parece que está ficando cada vez mais distante aquele projeto da mãe ter um filho, da mulher ter um filho. Antigamente isso tudo parecia mais natural, né? Se casava, vinham os filhos, tudo isso era mais tranquilo. Acabou um pouquinho essa ideia, as mulheres estão deixando mais para frente isso? O que eu tenho observado, Karina, é que a mulher hoje pode escolher a maternidade com mais idade. E ela ingressou no mercado de trabalho e para quem é importante a liberdade econômica, a escolha também dos parceiros com mais maturidade. Então, a mulher escolhe ter filho num outro momento hoje, ela tem essa possibilidade, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista emocional e da carreira. E ela está escolhendo, então, a maternidade no momento onde ela se sente mais preparada e mais segura do ponto de vista profissional. E por isso a maternidade está vindo um pouco mais tarde para essas profissionais. Porque é difícil conciliar também, né? É bastante difícil. Essa é a nossa pergunta, inclusive, da nossa enquete da noite, né? Como você concilia o trabalho e os filhos? Qual é a melhor forma, né, de se conciliar o trabalho e os filhos? Conta pra gente como é que você faz aí na sua casa. E, doutora Malu, tem idade certa, então, para ter filho? Tem uma melhor idade para a mãe ter um filho ou não, de acordo com o que a gente vê das modificações sociais e do trabalho, isso pode realmente ser levado com mais tranquilidade? Então, o que a gente vê no dia a dia é que a mãe está esperando um pouco mais, ela se programa mais, ela casa, espera um pouco, curte a vida, entre aspas, né? E ela, depois de um certo tempo, que resolve engravidar. Nós temos, assim, história de mães que têm o primeiro filho hoje com 40 anos, 35 anos. Há uma preocupação da parte da obstetrícia, porque o nenê ele pode ter alguma má formação pela idade materna. Mas a gente tem visto dia a dia que essa idade está realmente aumentando. Como a gente vê também, pegando esse gancho, que hoje o adolescente, né, a mãe adolescente tem muito mais do que antes. Adolescente, talvez por má orientação da sociedade, a dificuldade, ela está engravidando. Nós temos muitos adolescentes grávidas e com filho. A mãe mais velha também, por um lado, ela vai exercer a sua maturidade plena também nesse lado para o filho. Isso pode ser benéfico também por N motivos. Tanto é que se ela tem um filho, vamos dizer, com 20 anos e depois tem um filho com 30, 32 anos, ela diz, eu sou melhor mãe. Não é que ela é melhor mãe, ela está mais madura, ela compreende mais, ela tem mais prazer na maternidade. Agora, Bárbara, quando a gente fala de trabalho e maternidade e a mãe, por exemplo, está de licença ou já saiu da licença, está em casa cuidando do filho no intervalo que conseguiu do trabalho ou após o trabalho, ela
consegue se desligar como o homem se desliga, ou tem esse conflito por esse lado, né, de cuidar da criança e também cuidar do trabalho, porque se preocupa. Existe esse conflito nas mulheres mães? Na minha observação, sim. Especialmente nas mulheres que têm um grau de profissionalismo, de profissionalização e de poder nas organizações. Ou seja, quanto mais poder essa mulher tem, mais conflituosa é essa relação com a maternidade e com a carreira. Ela tem muitas dúvidas em relação ao afastamento dela do mercado de trabalho e a possibilidade de retorno e a realização dela enquanto mãe, enquanto mulher. Então, esta relação com o afastamento do trabalho costuma ser, para algumas mulheres, especialmente as que têm poder, uma experiência muito angustiante. Então, conheço mulheres que se afastam do trabalho, mas não se desligam emocionalmente do trabalho e não conseguem se vincular à criança e ao papel da maternidade e a essa maternagem também de uma maneira adequada. Então, elas vivem essa maternidade com o telefone no ouvido, então está dando de mamar, mas o telefone está no ouvido, o BlackBerry está na mão, respondendo e-mail. Então, não conseguem fazer essa transição da delegação da autoridade para uma pessoa da equipe ou para uma pessoa contratada, fica à distância monitorando, digamos, o ambiente de trabalho, muito angustiada com a possibilidade de não retornar ou de perder a posição que ela ocupa hoje no mercado. Então, para algumas mulheres, isso pode ser muito angustiante. A criança sente essa agitação toda, doutora? Sim, sente bastante, né? A mãe até produz um pouco mais de adrenalina, né? Por medo que ela tem. Porque, na verdade, quando nasce o nenê, que você põe o nenê no peito para amamentar, que você trabalha, a pergunta, eu acho que foi minha, é de todas as mães. E agora? Né? Então, essa relação, ser mãe, Karina, é a coisa mais fácil do mundo. É instintivo. Está aí na natureza. A gente nasce sabendo ser mãe. A dificuldade existe em ser mãe e ter o seu trabalho. Então, a hora que você põe o neném no peito, você fala, e agora? Daqui 4 meses, eu vou ter que sair, voltar para o meu trabalho. Daí 6 meses, em algumas firmas, vou voltar para o meu trabalho. Vou deixar numa escola, vou deixar com a família. Então, é difícil. A mulher realmente tem depressão, ela fica melancólica, ela chora. Muitas vezes são reações até consideradas normais, corriqueiras. Fora porque ela muda muito o hormônio, né? Ela vive num hormônio, depois ela tem o nenê muda. Então, isso ajuda ela a ficar melancólica também. Mas o fato do nenê, dela ser mãe e não ter, e abandonar, porque é um abandono, né, Karina? Eu já ouvi muitos pediatras, muitos especialistas que falam também sobre esse tema que a gente está conversando hoje, dizerem que o ideal é que a mãe, quando ela tem um filho, que ela se afaste até de 1, 2, até 3 anos do trabalho, do mercado de trabalho, para ficar exclusiva da criança, do bebê. Você concorda com essa posição ou até que ponto isso realmente dá diferença na vida da criança? Então, eu concordo com a posição que você disse pelo seguinte, é mostrado que a criança que fica com a família até 3 anos de idade, ela fica mais dócil, ela fica com a autoestima melhor, ela adoece menos, isso sendo amamentada no peito também. A criança que vai para uma escola muito cedo, o que acontece? Ela fica muito doente, ela está num momento de muitas crianças e todas as crianças trazem vírus, bactérias, então o nenê também adoece muito. Então, a gente vê isso bastante. Então, quando a Sociedade de Pediatria fala o nenê fica com a mãe 3 anos, é porque é melhor. Porque, imunologicamente falando, Karina, ele está preparado para a vida, para a escola, a partir do 3º ano. Mas aquela ideia que fala assim, quando vai para a escola, se socializa e, de repente, pode ficar mais resistente também às bactérias, aos vírus. Não é verdade? Eu não acredito nisso. Eu, no meu dia a dia, não vejo assim.
é muita doença, as crianças adoecem muito. Porque muita mãe realmente precisa colocar, mas muita mãe tem com quem deixar e coloca na escola. Quer dizer que se tiver uma alternativa, Tem. é bom buscar E essa a nossa alternativa. alternativa hoje, para mim, são as avós. As avós têm que ser muito bem trabalhadas, porque elas podem ficar com o bebê. A avó hoje é jovem, né? Tem uma cabeça aberta, então ela fica muito bem com o bebê. Consegue se virar. Opa! Aquela história que meu filho fica com a minha mãe, fica com a avó, estraga meu Não, filho, estraga ela o tem neto. que ser trabalhada. É mentira, é uma injustiça falar isso, doutora Malu? Não, é verdadeiro. É verdadeiro? Eu falo assim, que a avó estraga de segunda a sexta e a mãe tenta consertar de No sábado e domingo. Mas tem seu lado bom, Tem, né? A maior parte é boa, né? A gente está vendo verdade. aqui. O problema disso, Bárbara, e vem na mãe que trabalha, porque qual que é o caminho para ela se preparar para essa volta ao mercado? Supondo que ela tenha optado, por exemplo, ela é atuante no mercado de trabalho, já está com a sua carreira, opta por ficar um tempo longe do trabalho para se dedicar à criança, para priorizar a saúde do bebê. Existe uma forma da gente se preparar para voltar a esse mercado? Ou é o risco, é o preço que se paga, né, pela escolha de ser mãe de repente? Eu acho que pode ser as duas coisas, Karina. Tem um risco associado, sim, a depender da carreira, a depender da escolha, da formação dessa mulher. Ela pode ter muita dificuldade para reingressar, ou ela pode também fazer uma escolha de mudança de carreira. Ou seja, a partir de uma formação, de uma escolha, ela pode tentar depois no futuro conciliar uma atividade profissional e a vida de mãe e a maternagem propriamente dita. Não é fácil. A outra questão é como se preparar depois de um afastamento longo, como que um sabático, para que ela possa retornar ao trabalho, à vida do trabalho, à vida corporativa, digamos, nas mesmas condições anteriores. E aí eu penso que, assim, é preciso conciliar com esta maternagem atividades onde ela, de alguma maneira, permaneça visível no mercado. Vamos fazer o seguinte, Bárbara? Sim. A gente volta a falar sobre esses meios, essas medidas que a mãe pode fazer, de repente, para voltar ao mercado de trabalho, voltar como era antes, daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você aproveita e conta pra gente como é que você faz para conciliar trabalho e maternidade, o trabalho e os filhos. Você, pai, também participe com a gente, tá? A gente volta já.